E aí, cara, ali aí montei uma banda chamada Jumpou, com uns caras do Sul que moravam aqui. E a gente gravou um disco, produção do Henrique Portugal e do Haroldo Ferretti, do Skank. O Skank já começando já tendo uma notoriedade. Você fez um network muito bom durante esse período, né? Sim. Samuel tocou guitarra numa música. Um disco era de uma banda de ska e reggae. Falando nisso, qual dessas bandas que o Samuel Rosa fez parte com você? Na verdade, o Samuel tocou comigo na primeira, no Bauxita e Banda. Ah, sim. Né? Ele tocou guitarra comigo. E não tinha um Skank ainda? Não tinha o Skank ainda. Antes do Skank surgir. Existia o Pouso Alto, que era o embrião do Skank. O Skank surgiu depois, né? Aquela história que você me contou em off. O Skank surgiu ali. Eu tinha uma banda com o Samuel, que era baixista, chamada Ana Luísa. O Samuel era guitarrista, e eu era o vocal, e o Mário Castelo, um baterista sensacional, saudoso, já falecido. Tocou com Elis Regina, tocou com todo mundo do Clube da Esquina. Sensacional. Mário Castelo foi um dos maiores bateristas do Brasil. E morreu, assim, a morte muito triste. Ele teve um infarto na Praça Alasca, lá na Bandeirantes. Fazendo caminhada, ele morreu. Que isso. E a gente montou essa banda e a gente tocava nos botecos, nos bares, no Mr. Beef, no Converse. Samuel era o meu guitarrista. Oh, que bacana. E era legal que aí o Samuel começou a compor, ele compunha. E eu lembro que tinha um empresário que a baixista arrumou, que queria investir 1 milhão na minha carreira. E eu lembro que a gente foi ensaiar, e ele ouviu uma música do Samuel, que eu cantava no show. Ele falou, cara, eu vou lançar essa música com você. E nós vamos investir 1 milhão nessa música aqui, vai arrebentar e tal. E numa época que, cara, não existia rede social, não existia nada, Aquela época era bem difícil de ter as divulgações por conta a gente tinha que ir para Rio e São Paulo. Não tinha como você ver uma banda surgindo de Minas Gerais. Ou só surgia bandas de São Paulo e Rio. Não tinha. Tinha os movimentos nas cidades, né? Movimento de Brasília, movimento de Minas. Minas vinha do Clube da Esquina. Isso que eu ia falar agora. O Clube da Esquina já era bombante, né? Pô, você falava... Eu ia para São Paulo, falava assim, eu canto blues. Os caras falavam, de onde você é? Belo Horizonte, Minas Gerais. Que isso? Quem não. é você? Você canta blues em Belo Horizonte? Não, Belo Horizonte só tem música de montanha. Era pejorativo por conta das músicas do Clube da Esquina. E eu criei um ódio muito grande do Clube da Esquina por conta disso. Sabe? Porque eu ia para Rio, para São Paulo, e uma coisa assim, absurda. Sabe? O povo não aceitava que eu cantasse blues, rock. É isso, não, é música de montanha. Então, ali, aquela coisa toda, o Samuel tocava comigo e esse cara queria investir 1 milhão na música. Nessa música do Samuel. Aí fomos pro ensaio, o cara foi lá, o cara de terno, cara. Ponce de Leon, que chamava o cara. Aí ele falou, não, vamos investir ele, o filho dele até morreu de câncer. E tal, vamos investir e tal, beleza, acabou. Aí ele foi embora. Eu cheguei pro Samuel e falei, ó, cara, ele quer investir, tá tudo certo, vambora. Samuel saiu, foi embora. Aí falei, vamos gravar, vai embora. Passou um dia eu ligando pro Samuel, Falei, cara, vamos gravar. Ele falou assim, cara, eu não vou liberar essa música. Eu falei, o quê? Não vou liberar. A música é minha, mas infelizmente eu não vou liberar pra você gravar ela, beleza? Aí um dia eu fiquei pé da vida, arrasado. Queria matar ele. Moral da história, alguns meses depois ele estava lançando o Skank, e a música era o Salto no Asfalto. Sentir o salto no asfalto, o vento na perna, embaixo da saia. Era a música. E ali surgiu o Skank. Ali começou o Skank. Mesma coisa, J Quest. Os meninos, J Quest. Tinha um vocalista, que era Eduardo Garcia, já tocava, e eu
já me atrevendo do blues, obviamente eu fui também, migrei pro soul, pro funk, que não é esse funk que é o funk mesmo, né? o Não funk funk de James carioca. Brown, Isso. Jimbo Horn, né? Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, né? Que convenhamos que o funk hoje Black em dia, Music, né? Que a gente chamava. funk hoje em dia virou praticamente um pornô na rádio. Não é isso aí, não é. Eu falo que eu consigo separar entretenimento de música. Sim. Nem tudo que é entretenimento é música. E nem tudo que é música é entretenimento. Né? Então, assim, Ponto de vista. é bem diferente isso. E ali, os caras foram lá em casa, o Eduardo Garcia, que era o vocalista do J Quest, tinha saído e eles foram lá em casa me chamar para ser o vocalista, não, para fazer 3 shows numa boate que tinha aqui em Belo Horizonte chamada L'Apogée. E nessa época eu estava fazendo um disco com um cara chamado William Magalhães, que era da banda Black Rio, com o Fernando Vidal, guitarrista, que era da Fernanda Abreu. E uma produção, assim, mega, né? Com um jornalista da Folha de São Paulo, Amaury Ribeiro, que fazia as letras. O disco chamava Antropofagia 3, em homenagem à Semana da Arte Moderna, né? Tal, aquela coisa toda, né? Antropofágico, aquela coisa. E bem R&B, soul, black music, né? Tem a participação do Play, que é hoje backing vocal do Jota, que é meu irmão, o Play. Foi um cara que a gente surgiu junto, cantando junto. O Play e o Guilherme Bisotto foram as minhas influências musicais nacionais, né? Como cantores. O Guilherme Bisotto com essa questão do rock, né? E o Play com a questão da black music, do soul, né? Até um pouco do blues também. E ali surgiu essa eles me chamaram para ser vocalista, para cantar os 3 shows. Eu falei, não vou não. Tô afim não. E ali eu lembro que o baixista que hoje toca com o Samuel, que era do Homeriá, que é o Alexandre Boi Mourão, que toca hoje com o Samuel, na carreira solo do Samuel, ele tinha um guitarrista que ele chamou para ser o guitarrista do Homeriá, que era o Wilson Oliveira. Esse Wilsinho de Alfenas. E ele tinha uma família que já era musical, esse Wilsinho Oliveira. Ele veio para tocar aqui e ele chamou um cara chamado Rogério Oliveira também, que era irmão dele. Uhum. E o Boi, que é o Alexandre, falou assim, cara, vem aqui que um amigo meu vai abrir o show de um cara que é bombado aqui em Belo Horizonte, um tal de Bauchita. E o cara que vai abrir era o tal do Samuel. Que ia abrir o meu show. Eu até postei no meu Instagram uma festa que teve, a Festa da Vespa, que o Samuel abriu o meu show. Não era o Skank ainda, era um show do Samuel. Ali estava começando o Skank. Já tinha acontecido esse fato dele não querer liberar a música. E eu ia fazer o show principal e o Wilson Oliveira é o Sideral. E o Rogério Oliveira é o Rogério Flauzino. E ele veio para assistir, eles ficaram impressionados. É ali. E o Rogério conta isso até hoje, que ele falou, cara, quando eu vi o show, aquela galera ali, aquele negócio, ele falou, cara, eu quero isso. E aí, como eu não entrei pro J Quest, o Rogério começou a ficar muito amigo do Marco Túlio, do Márcio, né, dos meninos do J Quest, do Paulinho, do PJ. Começou a andar ali e tal, e ele começou a flertar e a cantar e tal. E ali ele começou a ser parte do J Quest. E eu lembro que quando o Rogério foi fazer o show, eu lembro dos meninos perguntando para mim o que eu achava do Rogério quando eu vi o primeiro show do J Quest com o Rogério. O que eu achava do Rogério cantando. Eu era um cara que eu tinha uma referência de falar o que era legal, o que não era. Uhum. E aí eu falei, cara, não, o cara é legal, ele tem carisma, a voz dele vai engrossar, porque ele cantava aquela coisa bem nasal mesmo, né? E ali a gente criou, assim, ali surgiu aí, obviamente,
J Quest virou J Quest, Então, Samuel podemos dizer virou que o você é um Skank. dos responsáveis pelo J Quest ser o que é hoje, né? Talvez do Rogério tá hoje no... E talvez, dependendo daquela época, se você aceitasse o convite, o vocalista hoje seria você, né? Seria eu, mas eu tenho total certeza que com a cabeça que eu tinha naquela época, eu não estaria aqui hoje falando isso para vocês. Né? Como também se o Samuel tivesse liberado aquela música naquela época e tivesse investido 1 milhão, eu com certeza eu também não estaria aqui. Por quê? Você não Porque tinha cabeça. eu era imaturo. Eu era um cara, igual eu falei para vocês, sexo, drogas e rock and roll. Então eu estava assim, emburacado nisso, vida louca.